E beleza? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Primeiro eu quero te agradecer por aceitar nosso convite. Eu acho que você já viu as outras lives que a gente fez. Aqui Sim. no escritório a gente tem um projeto que chama Quebrando Convida e que a gente vai chamando pessoas que têm autoconhecimento em cada área para falar sobre o assunto. E para falar sobre direito público, ninguém melhor do que você, né? Ah, Então, ó, aí, nem tanto, Mari, nem tanto. Aí você me deixa sem graça aqui. não, Eu não, não, tô, não, não seja humilde. Não seja humilde. tô aqui para contribuir. Vamos lá. É um prazer estar aqui com Deixa, você. Ah, você tem que me apresentar antes, né? Tem que... deixa eu só te apresentar para quem não conhece. Acredito que tem várias pessoas aqui conhecidas suas. Para quem não conhece, o doutor Rodrigo Cartafina, ele é advogado especialista em direito público. Se tem uma pessoa que entende direito público, é ele. Obrigado, Mari. Bom, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente, nessa fase, né? A gente vem vendo o quê? Lives, só lives. A gente vem consumindo lives. É um novo produto É. que surgiu com a pandemia, né? Então a gente vem acompanhando shows, né? Shows por lives, aulas por lives, é, Não, debates. e de pessoas que a gente não teria acesso antes e que não fariam. Pessoas com agenda altamente comprometida e que agora foram obrigadas a ficar em isolamento e estão passando conhecimento assim de Sim, graça. Então, conteúdo altamente qualificado e de graça, né? exatamente. E o tema de hoje, né? Um tema totalmente oportuno, né? Para o momento que a gente vive, né? Então, o que acontece? Essa pandemia trouxe para a gente, ainda somado ainda, o Brasil ainda vive um caos político, né? Eu acho que é o único país que está passando por isso, que está passando por o caos político junto com a pandemia. Eu acredito que a gente poderia estar até bem melhor, com dados melhores, se a gente não tivesse esse caos político, porque as próprias legislações mesmo, que foram implementadas, e muito bem, certas pelo governo, às vezes não são colocadas em prática por uma briga política de um determinado. Eu vou evitar de entrar, porque assim, eu tenho minha opinião pessoal, eu até demonstro nas redes sociais qual é a minha opinião, mas tá, aqui a gente está num debate, a gente está aqui para falar da lei, né? Da lei e o que ela pode trazer, a É, proteção que ela dá à população. Dá para a população entender, tem muita gente que não sabe nem que existe uma lei da pandemia. não, e hoje em dia é tudo muito polarizado e é muito difícil. Outro dia, só fazendo um parênteses, a gente fez uma live com com a doutora Carolina, que ela falou sobre os aspectos jurídicos da inseminação caseira. E aí uma médica depois me chamou, falou, olha, gostei muito da live, mas a inseminação caseira é algo muito perigoso, e assim vai. Então, nós como advogados, a gente sempre fala, e não exerce juízo de valor, né? Porque assim, a gente já parte do princípio, a gente está debatendo o lado técnico, por isso que você estava só te cortando com relação a isso, de não polarizar. Porque Então, assim, a gente vai tentar falar tecnicamente a questão do direito público, sem emitir nosso juízo de valor, nossa opinião política, para não influenciar na parte técnica, né? não ser xingado aqui também, né? Para não ser xingado, exato. Mas, Vamos lá. bom, a pandemia, ela está afetando, obviamente, todas as profissões, né? Então, eu brinco sempre que as profissões que se deram melhor com a pandemia são psicólogo, tá? E entregador de iFood. É, é isso E mesmo. o volume aumentou. A gente precisa, acho que está todo mundo aí precisando de uma terapia. Eu mesmo, toda semana eu estou na terapia, sempre com a minha psicóloga, conversando, desabafando, porque a gente fica ansioso, aflito com essa situação que não se resolve nunca. O caos político também contribui para que isso não resolva nunca. É, E o direito público, óbvio, o que é o direito público, gente? É aquilo que envolve a sociedade, o Estado, né? Ou então os entes federativos. Aquelas leis, né, que a gente costuma falar, né, leis
para o povo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito internacional, inclusive. Então, a própria pandemia, ela iniciou, né, a gente vai começar a falar até do direito internacional público, que é o quê? Eu vou ignorar esses comentários aí, viu, Yudi? É polêmico, é tão polêmico. Um amigo. Mas assim, tudo começou quando a OMS, no dia 30 de janeiro de 2020, declarou, né, o surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Tá? Qual que é a importância dessa declaração da OMS, no caso? A OMS, todo mundo sabe, que assim, os leigos não sabem, ela é um braço da ONU, né? Ela é subordinada à ONU, tá, na área da saúde. Então, essa declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, ela sistematicamente faz com algumas epidemias. Ela fez isso com H1N1, ela fez isso com o Zika vírus mesmo, que foi um vírus aqui que rodou aqui no Brasil, né? Ela fez isso com a gripe aviária, vira e mexe aparece o ebola, entendeu? Que a OMS declara essa emergência. O que estranhou um pouco foi que no dia 30 de janeiro de 2020 ela declarou essa pandemia. Na época, eram 7.500 casos na China e 170 mortos. Tá? Você vê que, sim, tudo bem, eu vou comparar com hoje, viu, gente? Eu não vou ignorar os mortos, óbvio que não, porque eu sei que tem tem pessoas, às vezes, que distorcem um pouco o que é falado, Exato, mas não isso. É um número pequeno de mortos e um número ínfimo de contágios. Tinha uns 80 e poucos na Europa também, tá? E no Brasil não tinha nada, não tinha caso nenhum. E menos de uma semana depois, o governo decretou um estado de emergência por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, tá? E depois, eu vi que um amigo aí comentou... a lei da pandemia. Editou a lei da pandemia, que é a Lei 13.979, de 2020. É uma lei de 6 de fevereiro de 2020. Tá? Porque eu acho que todo brasileiro deve entrar no Google, buscar essa lei e ler essa lei. Não é uma lei muito extensa. É importante. Por quê? Porque ela tem poucos parágrafos, Tem poucos parágrafos. Artigos. Tem 9 artigos só. Exato. O que essa lei ela faz? Ela dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência. Só que é uma lei bem ampla. Ela, além de dispor dessas medidas de enfrentamento, ela entra na questão das licitações, ela entra nas questões de processos disciplinares, processos administrativos, da suspensão desses processos, inclusive no tolimento de direitos também, que é importante, direitos constitucionais. Né? Essa lei é o que a gente conversou hoje à tarde. Ela tem muito aspecto polêmico. Ela é uma lei necessária, veio no momento necessário, mas é uma lei que pode ser muito prejudicial dependendo de quem aplicar, né, Rodrigo? É o que a gente estava falando, porque assim, tem público leigo aqui. Exato. Então, é bom a gente pontuar alguns aspectos dessa lei, porque tem pontos muito graves, dependendo de como for aplicada. E exatamente por isso, na verdade, ela contribuiu até, não estou criticando a lei, acho que a lei é até necessária mesmo, tá, gente? Mas contribui por afetar alguns direitos constitucionais aí, para esse debate político, esse acirramento político. O Brasil ele vive esse caos já há um bom tempo, e qualquer pólvora, qualquer fósforo que você risque, explode. Então, vamos começar com essa lei, porque a gente vai falar a maior parte da live dessa lei. Né? Então, a Lei 13.979 foi criada, tá, para quê? Foi estabelecida medidas de enfrentamento, tá, da emergência de saúde pública de importância internacional. Na época, o estado não era de calamidade ainda. Estado de calamidade e estado de emergência são duas situações distintas. Na emergência, está prestes a acontecer. Na calamidade, já aconteceu e já começou
não é um caos ainda, mas já existe uma situação preocupante. Isso que é importante a gente falar, tá bom? Essa lei não foi nessa lei que se estabeleceu a calamidade pública. Veio depois, que a gente vai chegar lá também. Então, o que essa lei... No artigo 3º, primeiro, o artigo 2º, por exemplo. O artigo 2º, ela fala, ele dizia, para você ter uma noção, isolamento de quarentena. São duas situações distintas. Tá? O isolamento é o quê? O isolamento era o que era feito logo no início, quando as pessoas estavam viajando para alguns lugares que havia casos, quando elas voltavam... Principalmente na Europa, né? Europa, alguns países da Ásia, China principalmente, né? A China teve um pessoal que eu acho que ficou num quartel aqui em Anápolis, perto aqui de Brasília. Ah, então, teve. Teve um pessoal que ficou isolado lá. Então, era quando não tinha caso nenhum no Brasil ainda, entendeu? Então, o governo, isso sim. O que me deixa um pouco intrigado é como, na época, eles já sabiam, tanto o governo quanto a OMS, tanto que editaram uma lei em fevereiro. Exatamente, da periculosidade, da gravidade dessa pandemia e do alto poder de contágio, né? Então, não tinha caso nenhum no Brasil. Aí eu lembro que a minha irmã estava na Tailândia, ela passou na Tailândia há uns tempos, janeiro, se não me engano, fevereiro. Quando ela voltou, ela ficou em casa 14 dias. Isso é o isolamento. O isolamento é você afastar uma pessoa de outra por 14 dias, geralmente. Pessoas assintomáticas, de sintomática. Isso é isolamento. A quarentena, não. Quarentena é uma situação de quê? De restrição de atividades. Tá? O que a gente tentou viver, mas não conseguiu. Porque o que a gente vive hoje não é quarentena. Esse termo que ficou famoso, lockdown. Tá? Não existe isso, lockdown na lei. A quarentena já pressupõe lockdown. Porque a quarentena... Ela é liberada somente às atividades essenciais. Para mim, as atividades essenciais quais são? Saúde, que é farmácia, hospital, supermercado, talvez panificadora, padaria. Construção civil, academia, isso para mim não é atividade essencial. Não, não é nada. Então, assim, no início a gente ainda viveu uma quarentena, né? A gente, pelo menos acho que nas 2 primeiras semanas aqui em Brasília, o pessoal respeitou muito. Acho que chegou a 80% de isolamento. Eu acho que quarentena não. Eu acho que foi respeitado um isolamento voluntário. Porque assim, é o que você estava falando. Pela lei, a quarentena é algo impositivo. Exatamente. É algo determinado pelo poder público. Não é uma recomendação. Isso. Então, assim, nós não vivemos o lockdown agora, que acho que 1 ou 2 estados que decretaram, é uma imposição legal com penalidades em caso de descumprimento. Sim. Então, assim, a quarentena, nos termos da 3.000 eu esqueci, 979, não é. Foi, como todas as outras leis que foram emergenciais que eles foram soltando, foram feitas nas coxas, sem um mínimo estudo prévio disso, porque assim, se houvesse a quarentena, nós não estaríamos onde estamos hoje. Exato. Mas depois a gente entra na polêmica de se é lista, não é lista, se é constitucional, não é constitucional. Eu até faço um pouco de meia-culpa do brasileiro, assim, meia-culpa, assim, minha mesmo também. Às vezes a gente precisa pensar no seguinte: o brasileiro não está acostumado com esse tipo de coisa. O brasileiro nunca teve, não é? Essas epidemias geralmente acontecem na Ásia, na Europa acontece às vezes. Questões de guerra não acontecem no Brasil. O Brasil nunca teve um caso que as pessoas precisassem ficar fechadas dentro de casa. Então as pessoas realmente... Eu lembro que via idosos, na época que mais crítica, eu via idosos de 80, 90 anos no supermercado. E na época não tinha costume de usar máscara ainda, né? Então, no início, que tinham pouquíssimos casos, era a fase que o pessoal respeitou mais. Então, assim, eu acho que quarentena no Brasil é uma falácia. Não virou essa quarentena. Tá? Porque a quarentena, se você desobedecer a quarentena, você tem punição. Tá? Pode ter prisão, pode ter multas que não tiver. Chegaram a ter? Chegaram, beleza. Eu vi alguns vídeos, até algumas pessoas... até alguns vídeos que as pessoas falaram que estavam sendo presas porque estavam descumprindo. Eu vi as pessoas... Em praias, principalmente. Tem um vídeo polêmico, sem querer voltar na questão
política, mas tem um vídeo que eu recebi logo no início do isolamento, do ex-presidente do TJ aqui de São Paulo, que as praias, logo que as praias foram fechadas, e ele estava, eu não lembro se era no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, não lembro qual dos dois, e ele pegou e falou, vou utilizar, foi chamada a polícia, ele se identificou como ex-presidente do TJ, o cargo dele deixou muito claro, e falou que ele não iria porque era competência da União Federal, do chefe do executivo, proibir o uso das praias e não do governo estadual. Então você vê... Esse caso foi em Recife. Você viu esse vídeo? Era um militar. Foi em Recife? Era um militar, e eu acho que ele chegou, na época, os pessoal chegou a tentar falar com ele foi agressivo, e aí acabou desacatando, e ele foi preso até por desacato. Mas assim, é uma situação que eu até entendo. Eu entendo porque as pessoas não estão acostumadas a isso. E outra, o Yudi lembrou bem aqui agora, isso causa o quê? Um impacto muito forte na economia, gente. O Brasil é feito, a quantidade de empregador informal que existe no Brasil, entendeu? Trabalha em feira, que trabalha na rua. Isso destrói uma pessoa precisa disso para viver. Ela vende o almoço para poder jantar. Então, assim, é uma situação delicada, totalmente delicada. Então, assim, as medidas foram estabelecidas, tá, no artigo 3º dessa lei 13.979. E entre as medidas estava lá quarentena, está o isolamento, está também a determinação compulsória da realização de exames, de testes clínicos, mais? Até a cerimônia de velório, enterro também, ele entra também na exumação, na necrópsia, na cremação do corpo, né? Tudo isso mudou, entendeu? Então, além disso, restrições de locomoção por meio de rodovias interestaduais, intermunicipais, o trânsito nos aeroportos, nos portos, fechamento de fronteiras, que aconteceu aqui no Brasil também. Então, aqui a gente tem um ponto que a gente, inclusive, conversou antes, que é um ponto sensível dessa lei, por exemplo, que é o inciso 3º, que ele fala determinação compulsória de exame médico, teste laboratorial, coleta de clínicas, de amostra clínica, vacinação e outras medidas profiláticas. Assim, se você for levar num estado, numa situação normal, é altamente inconstitucional essa realização compulsória de exame médico, que é o quiprocó todo que está dando com o presidente da República. Apresenta, não apresenta, apresenta, não apresenta, faz, não faz o exame. Então, assim, e mais para frente, depois a gente vai falar desse conflito de interesses constitucionais. Inclusive, eu particularmente... pode falar, pode terminar. Não, então, eu particularmente entendo que numa época de exceção, sendo executado com cautela, o que está nessa lei é válido. Né? Mas o problema é que a gente está no Brasil, né? É isso que a gente está falando. Essa obrigação, essa determinação compulsória aconteceu aqui em Brasília. No primeiro caso aqui de Brasília, foi uma senhora que foi infectada, estava internada, o marido estava assintomático. Tá? Eles pediram para o marido fazer os exames, ele não fez, não quis fazer, e o Ministério Público aqui do DF teve que entrar com uma ação conseguiu uma liminar para que ele se submetesse ao exame. Com base na lei, gente. A lei que estava lá desde... E teve medida coercitiva para levar, para fazer? Ou ele, no final, acabou fazendo? Você sabe ou não? Ele fez. Depois que teve... Mas fez porque a polícia foi lá, junto com o oficial de justiça, bateu na casa dele. Ele não estava respeitando a quarentena também. E teve essa situação. E foi o primeiro caso de Brasília. Primeiro. Tá? Esse caso ficou emblemático aqui em Brasília, porque todo mundo falou disso. Hoje em dia, ninguém nem preocupa com isso, porque é tanta gente que está infectada. Se você for atrás da família de todo mundo que está infectado... Não dá. Nasceu morto esse artigo. Exatamente. Então, além tem uma situação também que eu achei interessante. Nessa lei, no artigo 3º, há uma previsão da requisição de bens e serviços. Tá? Que tal o quê? A requisição de bens e serviços, deixa eu até ligar meu notebook estava ligado aqui, apagou, que eu estava com a Constituição aberta. A requisição de bens e serviços ela está prevista no artigo
5º, tá? Artigo 5º, inciso 25 da Constituição. O que é? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aí inclui o quê? Bens e serviços. Teve um caso em São Paulo, com fisco, que todo mundo fala. Das máscaras. Máscara, de respiradores. Isso chegou a ser exercido pelo poder. Tá? Chegou pelo governo do estado daqui. E, fora essas medidas, eu não vou falar de todas as medidas, falei das principais, tá? O parágrafo 1º, que é interessantíssimo, porque teve um ministro da Saúde que foi demitido, que ele falava muito isso, o Mandetta. As medidas serão adotadas com base em evidências científicas. Tá? Então, entrou a ciência. Lembra que o ministro sempre repetia ciência, ciência, ciência. Tá? A questão aí entra uma situação. É uma pandemia, é um vírus novo que ninguém conhece. Né? Estudos são frágeis, às vezes. Então, assim, tem estudo a favor, estudo contra o isolamento, por exemplo, a quarentena. Rodrigo tá cheio de fãs. Esse é o Nilton. Manda beijo para seus fãs. Beijo para vocês. Então, assim, me perdi já. A questão da ciência. Da ciência. Da ciência. Tudo que é aplicado, qualquer ato administrativo, e aí vai um conselho de advogado para um gestor público, tá? Qualquer ato administrativo, tá? Ele tem que ser motivado. Isso já é condição sine qua non do ato administrativo. Tem que ter motivação, não é isso? É um dos princípios, basilares. Um dos princípios basilares do direito administrativo. Então, quando uma autoridade pública, um gestor público, toma uma atividade, toma uma medida, faz um ato administrativo, ele tem que motivar, se possível, ele tem que fundamentar essa motivação com laudos médicos, cientistas, sei lá. Até porque o controle dos atos administrativos, ainda mais na época da pandemia, ele está frouxo. Tá? Então, isso vai cair o quê? A gente está vendo operações no Rio de Janeiro já, né? Que assim, isso vem da frouxidão que gera a lei. Você não acha? Você não concorda? Ausência de licitação. Não, concordo com você. É que eu estava escutando você e lendo a pergunta aqui. Ah, tá. O Yuji, daqui a pouco a gente responde. A minha explanação aqui. Então, assim, a motivação é importantíssima. E o administrador ele tem que juntar esses documentos importantes, laudos, para fundamentar a sua decisão. Tá bom? Essa é a minha dica para os administradores aí. Obviamente que os advogados já devem ter falado isso. Sabe que porque como o nosso tempo é curto, sabe um artigo que eu queria muito que a gente falasse da lei da pandemia? É com relação aos dados. Ah, tá. É o inciso... Peraí, é o artigo 6º, porque a lei dispõe o seguinte: é obrigatório compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Mas ok, aí é o que a gente estava falando. Aqui em São Paulo, por exemplo, que o governador de São Paulo quis fazer um acordo com as empresas de telefonia para obtenção de dados sob o argumento de que vigiaria se estava sendo cumprido ou não o isolamento. Assim, a intenção do legislador foi boa, mas a aplicação no nosso país é caótico, é seríssimo. Porque assim, os dados eles vão obter, vai ter esse compartilhamento de dados entre as entidades e... eu acho muito perigoso. Por quê? Eu tenho um pouco de crítica com relação a esse artigo. Acho que ele não foi bem redigido. Ele está muito genérico, muito abrangente, entendeu? Então, que dados seria esse, gente? Dados de quê? Dados das pessoas? O que seria?
informações pessoais, sei lá, que tipo de... Exato. Aí abre margem para cada um aplicar do jeito que quer. Aqui em São Paulo, por exemplo, o nosso governador quis a obtenção de dados de localização. É seríssimo isso. Eu acho que isso não inclui... Essa atitude do Dória, eu acho que não está abrangido pelo artigo 6º, não. Lendo o artigo 6º, eu acho que não. Não sei. Porque então, é que eu falei, é muito genérico, muito abstrato, tá? Para você... E aí, exatamente... Exato, são dados pessoais sensíveis. Não, e o valor que o dado tem hoje. O dado é um dos maiores bens que nós temos hoje. Talvez o principal, tirando a vida e a liberdade. Tá, tudo bem, a liberdade está afetada com essa lei, né? A gente vai chegar... Mas, realmente, tem suas críticas. Eu acho que essa situação vai ser judicializada também, tá? O que o Tia está falando, nos termos da LGPD. Acho que essa situação vai ser judicializada ainda. Muito governador vai ser processado. O próprio presidente pode responder uma coisa ou outra também. Administradores, gestores, prefeitos. A gente vai ter um pós-pandemia bem caótico aí. Muito. No Poder Judiciário, eu falo. Tá? Eu acho assim, eu também acho importante, Mari, falar do artigo 7º. O artigo 7º eu achei interessantíssimo. Porque quando foi promulgada a lei, tá, quem pode adotar aquelas medidas que eu falei do artigo 3º? Ministro da Saúde. O ministro da Saúde, ou gestores locais com autorização do ministro da Saúde. Tá? O que aconteceu? Foi judicializado. Foi uma ação que foi para o Supremo, se eu não me engano, foi do PDT. Foi lá que eles definiram, com base na Constituição, tá? Doutora Amanda! E aí eu concordo. Artigo 23... Quero só cumprimentar, desculpa, só quero cumprimentar a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada de Santana. Beijo, Amanda! Artigo 23, inciso 2. É competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cuidar da saúde. Depois ele fala de assistência pública, proteção garantida às pessoas portadoras de deficiência. Mas cuidar da saúde. Tá? Cuidar da saúde significa também o quê? Legislar sobre a saúde. Tá? A municipalização da saúde começou lá atrás, em 1990, com a lei do SUS, a lei 8.080. Tá? Por que o município? Para mim, é o mais importante, porque ele está na linha de frente. Como que a União vai ter o controle do que está acontecendo, por exemplo, em Delta, que é uma cidade a 20 quilômetros de Uberaba, com 2.500 habitantes, tá? Como é que ela vai ter o controle de todos os municípios? O próprio governo faz. O Minas Gerais é o estado com mais municípios no Brasil. Tá? Como é que o governador vai ter controle de tudo que está acontecendo? Então, é importantíssimo que isso seja feito pelo prefeito, que é a pessoa que está na linha de frente, primeiramente pelo prefeito. Óbvio que, em concordância, em sincronia, em entrosamento com os governos estaduais e federais. E o que não aconteceu. Porque aí entra a política no meio. Exato, foi o que aconteceu no Brasil, que é o que a gente no começo falou, que é o único país que politizou o combate à pandemia. Sabe uma coisa que é muito séria, porque agora só vai restar meia hora e a gente tem o próximo assunto é muito importante, que é a parte constitucional de tudo isso. Oi? Eu queria morar nessa live. Não, que quem gosta de direito público, só a gente gosta. A maioria das pessoas que estão aqui são porque são nossas amigas. Porque se deixar a gente, só nós que vamos ficar um mês aqui debatendo sobre direito administrativo. Porque nós somos os excluídos do direito. Ô, Rodrigo, depois eu te conto. Uma coisa muito importante dessa lei, que a gente também conversou, que depois, inclusive, a gente vai fazer o link com a MP 966, é com relação à dispensa de licitação. Dispensa de licitação, desde que os bens, serviços e insumos, incluindo-se engenharia,
sejam utilizados pró-pandemia. Artigo 4º da lei, tá? Só voltando rapidinho ao assunto ali atrás, o Supremo acabou definindo pela concorrência, tá, da União, município, Estado e Distrito Federal. Então, o que o governo federal às vezes fala, é por conta dos municípios. Não é bem assim. É concorrente, tá? Todos têm essa competência para legislar, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 4º, isso é importante. Ele dispensou aquisição de bens, serviços, realização de obras, óbvio, unicamente para os fins de combate à pandemia. Isso é deixar bem claro. Tá? Não é o cara que está fazendo a reforma, um paveamento na rodovia, vai dispensar de licitação? Não, nada a ver. Por exemplo, construção desses hospitais de... De campanha. De campanha. Pacaembu, que virou um hospital de campanha, aqui o Mané Garrincha, aqui em Brasília. Como é que a burocracia... As obras são regidas pela Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Tá? Como é que o governador, o prefeito, sei lá, como é que eles vão fazer um processo de licitação no meio dessa loucura, com toda a burocracia que impõe o processo licitatório? Não tem... Então, mas, desculpa, é que como só porque senão passa o assunto. Eu concordo com você, mas aqui em São Paulo, logo que começou o isolamento social, aqui em São Paulo tem a Praça do Pôr do Sol. Eles gastaram 800 mil reais em um tapume que eu compro aqui do lado por 200 reais. 800 mil reais. E vão se valer dessa lei. Vão se fazer. Não é? Vão se valer dessa lei. Só que, calma lá, gente, calma lá. Eu acho que o controle vai existir. Tá? Eu acho que tem que... eu acho assim... essa lei, esse artigo 4º, ele dispensa, para você ter noção, ele dispensa até a inidoneidade dos fornecedores. Tá? Aqueles proibidos de licitar com a municipalidade, estado, whatever. Desde que eles sejam os únicos que têm o produto e o serviço. Tá? Eu concordo com isso, Mari, porque a gente está falando de salvar vidas. Eu concordo se fosse em qualquer outro país do mundo. Pronto. O problema é que a gente vive num país que já desde o descobrimento, ele convive com a corrupção. Então, assim, isso é uma porta de entrada para os corruptos. E já está acontecendo operações da Polícia Federal, investigações, teve no Rio de Janeiro. E vai lá no Rio Grande do Sul prenderam 11, estão falando aqui. Tá vendo? Vai acontecer no Amazonas, vai acontecer no Brasil inteiro, inclusive no âmbito federal, isso é óbvio. Tá? Isso vai acontecer. Tá? Isso é você dar uma arma, sei lá, para uma criança, entendeu? Então, só que a gente está falando de salvar vidas. Então, a gente tem que salvar vidas também. Tá? Então, concordo. Essa questão da licitação, eu acho importante a gente falar. Jardinamento. Eu pensei aqui, ó, obrigatório o direito de ir e vir? Então, acho que da lei, o panorama geral das partes mais absurdas dela na verdade, não é que são absurdas. A lei, a princípio, embora feita nas coxas, é boa, mas não para o Brasil, com o alto índice de corrupção que a gente tem. Ele deixou muito aberto para os gestores aplicarem do jeito que querem. Esse que é o grande problema. Agora, vamos falar sobre a parte polêmica da história toda e não vamos politizar. Sim. Se é correto ou se não é correto, vamos dar um aspecto técnico. Certo. Direito de lockdown, quarentena, uma determinação legislativa de confinamento. É constitucional? É legal? Eu queria a tua opinião sobre isso. Vamos lá. Para isso tem que entender bem todo o contexto. Tá? Eu acho que é legal, sim. É legal e eu vou discorrer sobre. O direito de ir e vir está previsto no artigo 5º, tá? Do inciso 15, tá? Direito à locomoção em todo o território nacional. Livre locomoção, tá bom? A lei, a partir do momento que ela define quarentena como uma medida de que você tem que ficar lá enclausulado dentro de casa, se você sair, você pode ser punido, você pode receber uma multa, você pode ser preso, inclusive,
tá? Inclusive, tem muita gente que foi presa com o artigo 268 do Código Penal, que é o quê? Infringir determinação do poder público voltada do impedimento da introdução ou propagação de doença contagiosa. Eles utilizavam tem aí um artigo certo para prender as pessoas. Tá? Aqui, acontece o seguinte, as pessoas falam, mas uma lei, ela é hierarquicamente inferior à Constituição. Como é que... Só que tem um direito, gente, tem um direito que também é constitucional, tá? Que é o direito à saúde. Direito à saúde, artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Direito à saúde, direito de ir e vir. Princípios fundamentais. Fundamentais. Na verdade, o direito à locomoção. E eu vou além. O direito à saúde também está ligado com o direito à vida, que é o direito mais fundamental dos direitos fundamentais, que eu entendo como mais importante. Tá? Então, por que pode? O governo pode decretar uma quarentena? O STF, eu vou pegar um lead case que o STF julgou quando tem conflitos de normas constitucionais. Ele aplica o princípio da proporcionalidade para a solução do impasse. Tá? O que deve fazer? Eles devem analisar o contexto. O contexto, estudos, com base no quê? Na adequação, tá? Na necessidade e na proporcionalidade da medida adotada. Tá? Então ele tem que pegar um estudo científico, estrangeiro, porque no Brasil tem poucos. Ele tem que pegar estudos da OMS, tem que pegar estudos contrários também, analisar, ver qual que é a maioria. Caso a caso. Caso a caso, porque não é essa pandemia, ela todo mundo está meio perdido, inclusive os cientistas, tá? Quando os próprios cientistas estão perdidos, assim, sem saber qual atitude tomar, como agir nesse caso? Então, no meu entendimento, dosando com medidas proporcionais, levando em conta o risco-benefício, tá? Eu entendo que dá para aplicar medidas restritivas. Obviamente, como é que você vai aplicar? São Paulo está um caos. Muita gente infectada. É uma coisa. Agora, você vai lá em, sei lá, Leme, talvez tenha poucos casos. Então, assim, o que eu sou contra é você adotar uma medida, tá, uniforme. Eu acho que cada local... Para o estado inteiro, Eu acho que cada local você tem que de forma estratégica, isso a gente não vê acontecer, gente. Isso eu sempre falo. Tem que ter estratégia. Tá? Eu tenho que dar um livro, Arte da Guerra, do Sun Tzu, para esses políticos, porque eles não leem, eles não sabem, eles só querem saber de fazer política. Tá? A Silvânia está falando de ser analisado estado por estado. Eu vou além, eu acho que tem que ser município por município. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, o índice de infectados é muito alto. No interior, eu não sei se a Lídia está aqui ainda na live, São Carlos, por exemplo, eu já vi que eles conseguiram fazer o controle em diversas cidades do interior. Então, assim, não é certo que nem São Paulo essa determinação de proibição do comércio e afins, e quem está, como você disse, no interior, por exemplo, em Limeira, em cidades pequenas que não há contágio. Eu vi, por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha zerou. Eles fecharam a ilha, conseguiram zerar. Agora, exato. Eles têm que ter autonomia. É muito delicado. Eu só vou concluir para te deixar falar a questão, que é o que a gente estava falando, a questão quando há conflito de normas constitucionais, de direitos fundamentais, o que você tem que ver? Fazer a ponderação entre eles, exatamente, porque o que as pessoas não entendem é o seguinte: nenhum direito, por mais que seja fundamental ou cláusula pétrea, é absoluto. Tanto Sim. que a gente conversou do exemplo. Em caso de guerra, o que acontece? É permitida a pena de morte naquele. Então, não é absoluto o direito fundamental. Então, essa ponderação é questão do bom senso. Eu entendo o direito de ir e vir, de ser reduzido, mas o que vale mais hoje em dia? Não é verdade? O bem maior, a vida de todo mundo.
Mas que coisa ridícula, você me colocar esse negócio, você não tem vergonha na cara. Sim, eu não consigo mais sair, eu saio na rua. Põe do São Paulo. Tira esse negócio do Flamengo. Que vergonha. Não é nem time. Mário, eu desço aqui embaixo, no prédio, eu já me sinto sem roupa, como se eu estivesse sem roupa quando eu tô sem máscara. Então é uma situação que a gente acostumou até isso, gente. Você andar com isso na cara. Tudo bem, é uma medida importante, eu acho. Importantíssima, inclusive. Eu me sinto muito mais seguro. Pode ser até um efeito meio que placebo. Eu me sinto seguro. Eu também. Entendeu? Eu também. É um novo, então assim, aí vem a questão das multas também. Pode multar porque o cara não tá de máscara? Se tem uma lei municipal, tem que ter lei, gente, tem que ter lei. Você não pode multar sem lei. E aí cada município tem a sua lei. Tá? Se o município, ou o Distrito Federal, no caso, que é como se fosse um município, tá? Se ele dita uma lei, eu acho que não tem como fugir disso. Dá para punir. Tá? Vamos falar daquela questão importantíssima que a gente discutiu, que é o quê? Não, tem a questão da meta fiscal. Calamidade, gente, tá faltando 15 minutos. Eu vou falar, eu vou tentar ser menos prolixo possível, tá? Até então, eu falei da lei que decretou a emergência, tá? Veio depois, em março, no final de março, quando o Brasil já estava começando um caos, tá? Veio o decreto legislativo, tá, que decretou a calamidade pública. Até então, é uma lei que dispunha só da emergência, estado de emergência. Só que de onde que vem a calamidade pública? A calamidade pública, na verdade, ela está na lei de responsabilidade fiscal. É o artigo 65, ele exime, né, os governos de apresentarem a meta fiscal, tá, de cumprir a meta fiscal, quando está em estado de calamidade. Tanto que esse decreto legislativo da calamidade, ele tem 3 artigos apenas. Ele é bem simples. Tá? Então, na prática, ele libera a União para gastar mais dinheiro com saúde e com economia. Economia também. É importante. Economia. Tá? Libera a União para gastar mais com economia. Tá bom? Medidas para conter o prejuízo econômico. Tá bom? O que seria essa meta fiscal? A meta fiscal é aquela que tem todo ano, quando vai fechar o orçamento, você apresenta um resultado primário. O resultado é o quê? É a diferença do que o governo arrecadou do que ele gastou. Tá? O previsto para esse ano de 2020 foi um déficit de 124 bilhões de reais. Tá? Então, o governo, tá, ele está desobrigado a cumprir essa meta fiscal. Obviamente que o rombo vai ser muito maior do que 124 bilhões de reais. Tá? Isso é simples. Então, o Brasil vive um estado de calamidade pública, tá? Por meio desse decreto. Você quer falar daquela medida provisória? Então, aí te pergunto, eu ia fazer esse gancho, como se a gente não tivesse combinado. A questão de desobrigar o governo a cumprir meta fiscal e afins. Aí, do nada, cai uma medida provisória há 15 dias, falando o seguinte, eu vou até ler o primeiro artigo que me dá até palpitação. Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa se agirem ou omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid. Muita gente, inclusive o Barroso, na justificativa do voto dele, tiveram não sei quantas ação direta de inconstitucionalidade, acho que 4 ou 5, e em liminar, na análise monocrática, ele levou para o colegiado julgar a liminar com relação à constitucionalidade desta medida provisória. O que o Barroso falou, e que eu corroboro com o entendimento dele, é o seguinte: num primeiro momento, ao que parece, essa medida provisória veio para já justificar possíveis atos ilícitos praticados por agentes públicos nessa época. Como a dispensa da licitação. Por exemplo, os tapumes de 800 mil reais, a jardinagem de 24 mil reais lá no Rio de Janeiro. Só que também a gente não pode esquecer que, assim, o mundo também não é feito de servidores corruptos. Temos os servidores honestos, que acredito ser a grande maioria ainda,
Então, assim, eu acho que é bom a gente fazer um panorama dessa medida provisória aqui, porque essa também é complexa, é polêmica. Bom, vamos lá. A princípio eu estranhei, tá? Como todo mundo estranhou essa medida provisória. Depois eu comecei a pesquisar, entender, tá? O nosso ordenamento jurídico é cheio de leis, muita lei. E achei lá, perdido no nosso ordenamento, tá? O artigo 28 do LINDB, tá? Que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que esse artigo 28 fala? É um copia e cola. Na verdade, a medida provisória foi um copia e cola do LINDB. Ela fala: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Tá? Então, ele exime o servidor de culpa. Ele só pune quando tem o dolo, que é o quê? A intenção de causar aquele prejuízo, ou o erro grosseiro. Apesar de que o erro grosseiro, no meu entendimento, também é muito genérico. Como é que você vai definir? Exato! O que é o erro? que é erro grosseiro? Exato. O que o Supremo fez? O Barroso. Tá? O Barroso ele foi lá, falou: pô, peraí, eu não vou. Na verdade, entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, se não me engano. Foi o Madin. O Supremo, o Barroso, decidiu e foi. Entraram com 4 a jeans. Isso, eu acho que foi 10-1 o resultado. Não lembro exatamente. Eu sei que só o Marco Aurélio votou contra. Ele é o apelido dele, do contra. Eles entenderam que aquela decisão administrativa, aquele ato administrativo que não segue uma opinião, um parecer, uma opinião científica, tá? Ele pode constituir também um erro grosseiro. Entendeu? Aí, olha só. Aí eu fiquei com receio com relação à cloroquina. A cloroquina. Muito bom, Rodrigo. Gente, não tem nada ainda certo. Nada certo. Tá, tudo bem, o Ministério da Saúde editou lá uma portaria, um protocolo. Essa é a minha crítica com relação a isso. Que é o protocolo. O protocolo, tudo bem, o médico ele pode agir por uma outra conduta, ter uma outra conduta. Mas qual médico que vai peitar assumir um risco de não utilizar o protocolo do Ministério da Saúde? Porque se ele utilizar e ele matar um paciente, a culpa pode ser da União. Não vai ser, porque aí eu vou te dizer uma coisa. É aí que vem a interpretação diabólica da lei, entendeu? Que é o que o Barroso estava pegando. O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica na responsabilização do agente público. Então, assim, sem entrarmos na esfera política, o presidente da República, que não é médico, não ouvindo a opinião dos ministros de Estado, notadamente da Saúde, determina o uso obrigatório de um remédio que não tem uma comprovação científica. Aí, logo na sequência, ele edita uma medida provisória que fala que o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso não implica em responsabilização. Ou seja, tá com remédio sem eficácia comprovada em todo mundo, e dane-se, entendeu? Se morrer, morreu. A gente tem uma medida provisória aí que nos resguarda de eventual indenização. É muito grave. Porque, assim, não quero falar que começa a me dar palpitação. Fala você. Não, deixar bem claro para os espectadores que eles estão, a medida provisória ela exime a culpa administrativa, né, que é aquela disciplinar, tá? É aquela do cargo que o agente público ocupa, e a medida civil, que é o quê? Uma reparação de danos, por exemplo, ou responder uma ação de improbidade administrativa, nesse ponto. A criminal, ela não trata. Criminal, ele não trata, a medida provisória. Então, assim... Orientação. Desculpa. Bem polêmica, que vai dar muita discussão na justiça ainda. Eu não quero emitir aqui um juízo de valor sem uma... Porque no direito tem isso, gente. No direito não é só lei. O direito não é basta aplicar lei. Porque cada um pode interpretar a lei de uma forma diferente. O direito é subjetivo. O direito... Uma pessoa lê um artigo, eu leio diferente dela, inclusive.
Tá? Então, assim, às vezes é mal redigida. Então, assim, a questão é o médico, é o que o Yudi está falando. O médico, ele tem que ser ouvido. Tá? O cientista, o Não, a médico, decisão é dele. A é dele. decisão tem que ser dele. A despeito de não ser um protocolo e sim uma orientação, a gente vive num momento de polarização política. Quem venera o presidente da República aplica, adota a orientação de forma indiscriminada, Isso que a minha mãe que, que, já, falou, que isso já que a minha, foi repudiada pelo ministro da Saúde. olha só, Toma. toma quem aceitar. Tudo bem, isso. Assina um termo de Exato. responsabilidade, eu me responsabilizo, eu vou tomar a cloroquina. Beleza. Exato. Não, e essa decisão não cabe, eu entendo que não cabe ao Estado legislar sobre isso. Eu acho que é uma questão que cabe ao profissional da saúde aplicar o melhor tratamento para cada paciente. É como nós, é questão de estratégia. Quando chega um caso para você, pode ser uma cobrança, por exemplo, sei lá, inscrição indevida de negativação, sabe, no SPC e Serasa. Cada advogado tem sua estratégia, que ela entende a melhor estratégia para aquele caso. E assim, não pode chegar ao legislador e te obrigar a entrar com determinada ação. Se eu quero entrar com uma anulatória, você quer entrar com uma declaratória, se um quer entrar com uma inexigibilidade, do profissional. É irresponsável que, a União legisle. É usurpação de competência, sabe? É usurpação do lugar do E lembra, profissional. a atividade do médico não é de fim, de meio. Não é de Que nem a resultado. nossa, Meio, é de como a meio. nossa. Igual advogado. Ele tem que utilizar o que ele tem disponível para poder salvar vidas. Tá? Agora, se ele contrariar, se ele der um medicamento que na bula está escrito causa arritmia, uma pessoa já tem uma arritmia, já tem uma pressão alta, eu acho complicado. A pessoa pode ter um infarto. Não sei, eu não sou médico, eu sou leigo, entendeu? Então, assim, eu acho que vamos lá, o Brasil Mas está assim, tudo a certo. parte técnica, o que é muito sério é isso. Embora seja uma orientação, o que quer que seja, não pode vir uma medida provisória logo depois que teve um caos político por conta do uso do remédio e isentar a responsabilidade do agente público. Entendeu? É muito sério. E aqui ele fala o seguinte, ó, para fins do disposto nessa medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, ninguém vai ser enquadrado aqui. Porque é altamente subjetivo. Ninguém vai ser enquadrado, a não ser que seja assim, um caso claro, a pessoa está deitada, o médico vai lá num diabético, sei lá, e injeta algo que um diabético não pode, por exemplo, tomar. É um erro grave, grosseiro, negligente. Agora, como que você vai? Porque o que acontece? Aqui ele fala o seguinte, no começo da medida provisória, aqui, ó, quer ver que ele fala? Me perdi. Tá, é o artigo 1º da medida provisória. Você pegou aqui, ó. Vamos lá. A Amanda está pedindo para você falar sobre a responsabilidade dos governadores quanto ao impedimento de circulação de veículo e multa durante aquela semana. Porque você viu provavelmente aqui em São Paulo, o Bruno Covas fez um rodizão assim. Foi, ele fez assim, uma bagunça, uma celeuma. Ele causou um transtorno total. Tem 5 minutos ainda para a gente fechar, então eu consigo falar rapidinho. Eu entendo assim, a medida foi drástica e foi errada, equivocada, completamente equivocada, porque você acabou causando tumulto em meios de transporte público, ônibus, metrô e tudo mais. Muita gente alegava que tinha gente que estava só passeando na cidade. Pô, mas se essa pessoa está passeando dentro do carro, que mal tem também, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoa em casa, ela fica, sei lá, maluca. Eu aqui estou tendo dificuldade. Rodrigo, estão implorando para a gente abrir outra live. Eu não sei dos seus compromissos. Pode, vamos abrir. Bora. Só que vocês estão pedindo muito, gente. Vamos abrir. Tá. E como é que abre isso? As pessoas têm que sair e depois voltar, né?
Não, o Instagram agora derruba, Bom, e bom, aí eu abro e você faz a mesma coisa, solicita e volta. bom que a gente fala também dos servidores públicos, Fechado. beleza? Quer abrir agora? Falta 3 minutos. Pode ser. Então eu vou derrubar aqui e vou entrar de novo, tá bom? Meia horinha. Esse Tô me Instagram, sentindo super blogueira das pessoas pedirem pra gente entrar de novo. eu tô lisonjeado da repercussão positiva da live. Eu nem imaginaria que ia acontecer Tinham isso. mais de 80 pessoas. Poxa, que legal, que legal. Bem legal. E assim, eu acho que Abrimos um vinho, a Camila falou que se deixar a gente começa a beber. Eu falo pra Chuchu, o Rodrigo fala 10 vezes mais. pra você ter uma noção, eu até comentei com a minha irmã, falou, eu acho que eu vou fazer a live com vinho, tipo a Gabriela Prioli. Aí Adoro ela. minha irmã me criticou, falou, não, Rodrigo, pelo amor de Deus, a live é uma coisa séria, você tem que, não, um vinho ou uma cerveja aqui ajudaria ainda mais pra gente ativar um pouco os neurônios aqui. Gente, depois vamos fazer uma outra para falar sobre coisas da vida, tomando vinho. Bora. Bom, vamos voltar, senão a gente se perde aqui, vai. O Instagram podia facilitar e disponibilizar mais tempo também, né? Eu não posso falar besteira porque minha mãe entrou também. Vamos. Tua mãe também tá aí. Então vamos. Onde a gente estava? Na questão do rodízio, que a Amanda perguntou para você sobre voltou. Sobre a legalidade, o que você acha se do prefeito ter feito esse rodízio aqui em São Paulo? Só falar aqui uma coisa aqui, porque estão mandando mensagem aqui de WhatsApp para mim. Eu vou responder. Se alguém estiver vendo aqui lá de casa, pode falar para Renata vir para casa. Tá? Pronto. Porque eu não posso atender a ligação. Beleza? Gente, por favor, não mandem mensagens agora. Tá? É que você iniciou agora a sua vida de blogueiro. Depois eu te ensino a tirar a notificação. Já descontraiu, já? Então, beleza. Pode tudo agora. Vamos lá. Vamos. A gente estava falando da medida provisória 966, artigo 1º. Não, filho, da questão, o que você entende, se era legal ou não, a questão do rodízio. É verdade, do Bruno Covas, né? Isso. Legal, eu entendo que sim. Eu entendo que legal sim, porque foi uma norma editada pela prefeitura. Mas foi uma norma equivocada, gente. Uma norma equivocada. Que, assim, totalmente equivocada. Pode dar problema se a pessoa comprovar que se infectou com coronavírus, com Covid, porque não podia sair de casa de carro, teve que pegar um transporte público e se infectou, eu entendo que é devido a ela uma indenização. Entendeu? Eu entendo também. Mas aí tem que provar. O problema é esse, Ninguém vai ganhar uma ação dessa. Como que você prova? Complicado. Foi uma medida completamente equivocada. Eu acho que fez parte, essa medida, do endurecimento com o governo federal também. A gente tem que reconhecer que o governo federal ele erra muito. Muito, muito, muito. Mas os governos estaduais e municipais, eles também não colaboram também. Tá? Então, assim, não colaboram. Tá tudo politizado. Em 2022, tá? Tanto a oposição quanto a situação, tá todo mundo pensando em 2022, o que é lamentável. Tá? Exato. Multa. Exato. A Camila está falando da multa. A multa, porque a Camila com certeza tomou uma multa, porque ela esqueceu. A multa eu entendo que dá para questionar a justiça. Tá? Eu também acho. Uma indenização, não, mas uma multa, sim. Porque foi completamente estapafúrdia essa medida. Tá? A imprensa criticou muito. Todos os críticos, jornalistas, eu vi criticando, todo mundo criticando. O próprio juiz, quando lê isso, é tão óbvio, gente. É uma medida. E a vigência dela foi muito rápida, né? Acho que deu uma semana, deu uma semana de vigência, não deu nem uma semana de rodízio. Eu acho. Não pensaram na saúde. Então, eu entendo que dá para a Camila entrar com uma ação de declaratória de nulidade de ato administrativo. Não dá o caminho das pedras, manda ela te contratar, ó lá. Manda ela pagar para você fazer. Mas eu faço pro bono para ela. Eu também acho que com relação à multa, eu acho totalmente questionável, porque primeiro a vigência da lei foi num período muito curto, e quem tomou multa... Agora, o grande problema, eu e a Camila, a gente vem batendo muito, a gente fez uma live
na página de um cliente nosso que chama Viajando San Andrés, que é com relação ao turismo em San Andrés, e a gente falou muito sobre contratos aéreos e afins. E o que a gente vem batendo muito na tecla, o grande problema é o seguinte, tudo, essas leis mal editadas, vai ser o judiciário que vai ter que dirimir. Esse que é o grande problema. E assim, a gente não tem jurisprudência, nada que paute decisão. Então, assim, decisão ruim vai vir agora, porque assim, vão ser juízes de juizado, uma pior do que a outra, aí depois vão para a justiça comum, aí quando começar para o tribunal, talvez comece a regular, vai ser um samba do crioulo doido no judiciário agora, esse que é o grande problema. Os agentes públicos, o que vai ter de ação do servidor público agora... A gente vai ter uma noção disso há 15 anos, 10, 15 anos. Porque essas ações vão chegar no Supremo facilmente. É matéria constitucional, puramente constitucional. Vai iniciar lá nos estados ou na Justiça Federal, vai tramitar pelos TJs e TRFs da vida, vai passar pelo STJ e vai para o Supremo. E até chegar... Então, mas o grande problema disso o que vão ser essas decisões de primeira instância hoje que me assustam, sabe? Porque você também, advogado de linha de frente, se assim, com codificado, a gente já tem cada decisão que dá vontade de se tacar da janela, numa situação de exceção que nessa que a gente está vivendo, muito servidor público e muito civil vai ser prejudicado por decisões decorrentes de uma medida provisória que nem essa, por exemplo. E os ministros do Supremo, o Supremo vai estar com outra composição. Vai. Então, assim, eu acho que vai ter decisão política no meio também. O Supremo, vai. Infelizmente, eu tenho que assumir, por mais que eu concorde com uma decisão ou outra, o Supremo está politizado, gente. É nítido isso. Então, assim, é lamentável, é lamentável. A gente sempre arruma uma forma de defender o Supremo, uma forma de criticar. Como disse o Augusto Botelho ontem no debate da CNN. Eu adoro ouvir o Augusto Botelho, a Arruda de Botelho. A gente está cheio de garantistas de ocasião, né? Quando beneficia o político dele, que ele tem, ele vai defender a decisão. Quando é contrário, ele vai criticar. Então, nós estamos nessa fase também. A bipolaridade da política, né, que um é 8 até 80, tá? E está causando isso. Esse rebuliço. E a ausência de independência dos poderes, né? Exatamente. Legislativo, judiciário e executivo. Esse é o grande problema. O judiciário está comprometido politicamente, o legislativo e o executivo. A gente trabalhou junto numa questão que foi totalmente política. Num processo grande, aquele processo imenso, aquele processo é totalmente político. Qualquer advogado que eu conte a história desse processo, a pessoa fala, não, você explicou errado, está faltando alguma coisa no meio do caminho. Não está. Do nada inventaram um negócio, foi totalmente político. Então, assim, e é o que vai acontecer daqui para frente. Tal qual nesse processo que nós trabalhamos juntos, os próximos processos milionários vão cair na mesma... Infelizmente, não é? Você não acha? O conforto é que a gente vai ter muito trabalho, tá? Os advogados vai ter trabalho de sobra, gente. A gente tem que fazer de um limão uma limonada. Nós administrativistas. Exatamente. Contratem nós, né? É óbvio. Eu acho assim, eu não estou fazendo aqui marketing nem nada, mas o advogado não pode nem fazer propaganda também, né? Então... Não podemos. É interessante que a gente passa a nossa opinião e a gente aparece. Então, infelizmente é isso, gente. Eu acho que o momento é único na história do Brasil, tá? No mundo eu não diria, mas no Brasil sim. O Brasil nunca foi tão afetado com uma pandemia dessa forma, nunca foi tão afetado. Eu acho que a gente está em uma crise, a crise econômica que a gente vai atravessar, gente. Nossa, eu não consigo nem imaginar. É algo assombroso, gente. Assombroso. Vai acontecer a partir do ano que vem. Quando tudo amansar, quando tudo ficar calmo, aí vai acontecer, os problemas vão vir. Então, assim, eu também acho. Muito problema, porque é muita legislação, é muita politicalha, e a gente está no meio desse povo
E me diz uma coisa, antes da gente sair, só fazer uma pincelada com relação ao servidor público mesmo. Uma das questões que a gente debateu e que nós corroboramos da mesma opinião, que é a questão da contagem de prazo especial e do teletrabalho. Então vamos lá. Não só contagem de prazos. O que acontece aí? O artigo 68 da Lei 8.112, só para deixar claro para quem é leigo. Artigo 8.112 é o que regula, é a CLT do servidor público. Tá federal. Bom? Federal, é do federal, exatamente. Então, assim, o artigo 68, ele define lá os adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade. Tá? No caso da pandemia, o que a gente poderia aproveitar? E aí seria insalubridade, que prejudica a saúde. Não é periculosidade, porque não tem explosivo, não gera risco. Não é nada físico, é no caso biológico. Né? Então aí seria um adicional de insalubridade. Aqueles servidores que trabalharem com atividades essenciais, que estiverem trabalhando com atividades essenciais, tá? Estiverem lotados em órgãos que exercem atividades essenciais, tá? E estão sob risco de contágio, porque atendimento ao público, várias situações aí. Eu entendo que fazem jus ao adicional de insalubridade. Então, assim, a gente tem que verificar... E vou além, hein? E vou além. Eu acho que também dá um acidente em serviço isso, porque se você é contaminado... Também. Eu acho que você concorda ou não? Concordo. Um acidente de trabalho, um acidente de serviço. Não está recebendo nenhuma ajuda, nenhuma, né, como é que fala? Medida de segurança, às vezes são infrutíferas. Ele se contaminou. Então, a gente pode extrapolar um pouquinho nesse ponto, com cuidado, óbvio, mas eu entendo não, Então, assim, eu acho que aquele servidor, é uma situação, é uma tese, que eu vou até elaborar essa tese, interessantíssima. O benefício da adicional de insalubridade, aqueles que trabalham, e eu não estou falando só de servidor também, não, estou falando dos empregados. Vamos, a gente faz em conjunto para publicar aqui na revista. Eu falo de uma caixa de supermercado, as pessoas de um atendente da farmácia, entendeu? Ele tá na linha de frente, ele está correndo risco ali. Inclusive o médico. Então, o pessoal da saúde se enquadra? Agente público federal, sim. Eu entendo que sim. E aí, se for CLT, a doutora Silvia está aqui, a advogada trabalhista, e pode falar, mas acredito que sim, também. Sim. Pessoal da limpeza, exato. Agora tem uma outra situação também que eu quero trazer à baila aqui. Aquelas pessoas que recebiam adicionais de periculosidade, ou de penosidade, ou de insalubridade, e estão fazendo home office, estão fazendo teletrabalho. Tá? Saiu uma portaria do Ministério da Economia para cancelar esses adicionais dessas pessoas. Tá? Eu discordo. Também. Tudo bem. Vamos aí pelo princípio da moralidade. Você pode até querer discutir isso, mas existe um decreto, que é o decreto 97.458 de 89, que ele permite, tá, que durante os afastamentos legais, considerados como efetivo exercício, as pessoas mantêm no contra-cheque esses adicionais. O que seria esse efetivo exercício? As pessoas que se ausentam por férias, por licença maternidade, licença para tratamento de saúde, eles continuam recebendo esses adicionais. Não, e integra a remuneração. Integra a remuneração. Por que o cara Exato. que saiu e está trabalhando em casa, ele vai ter que perder? Aí gera uma situação até esdrúxula. O cara está lá, o cara tomou todos os cuidados dele e está em casa trabalhando, perdeu o adicional. Aquele que não tomou cuidado, se contaminou e saiu, está com auxílio saúde, está com licença para tratamento de saúde, ele está recebendo. O que foi infectado pelo corona, porque não se cuidou, está recebendo, porque está com licença para tratamento de saúde. Aquele que se cuidou e está em casa, não está recebendo.
entendeu? Então é Não, uma coisa... e teve uma situação que nem eu falei, eu estava falando com a Sandra Biron, ela tá, eu acho que ela está aqui ainda, da questão da insalubridade. Por exemplo, quem trabalha na fiscalização, você pode estar em teletrabalho, mas eventualmente você vai sair para ir fazer uma diligência numa empresa, você vai sair para determinada situação, e nesse meio do caminho você pode se infectar. E Sim. você pode, inclusive, infectar o resto da sua família. Então, assim, eu entendo que faz jus, sim, ao adicional de insalubridade. Acredito que não todos, mas, por exemplo, aduana, fiscalização, são pessoas mais... Você também acha? Você também entende isso? Concordo, e é uma tese também que a gente vai elaborar, provavelmente, aí para o fim da pandemia, e vão trabalhar em prol dos servidores também, né? O nosso, é o que a gente trabalha, também. Então, a gente tem que desenvolver, o bom advogado desenvolve teses na hora da crise, né? Então... Não, e mesmo porque, se você tirar essa remuneração, vai ter um enriquecimento ilícito da outra parte. Porque o adicional já integra a remuneração do servidor. A partir do momento que você se aproveita de determinada situação para suprimir aquele pagamento, tem um enriquecimento ilícito por parte do Estado. É um confisco da remuneração do servidor. Isso, entendeu? Mari, ele está também... Ele recebe esse adicional, ele tem uma contagem especial do tempo para aposentadoria. Para aposentado, então, além de... Isso é importante para aqui para o pessoal que vai aposentar e recebe uma insalubridade, uma periculosidade ou penosidade, ele tem uma contagem especial, tá? Então... Ele se aposenta com menos tempo. Por isso que é muito importante que seja reconhecida a insalubridade desse período de quem realmente esteve exposto, seja agente fiscal ou qualquer outro servidor público federal. Por exemplo, um agente da Polícia Federal. Ele está na linha de frente. Ele faz jus à insalubridade, ele faz jus à contagem de tempo especial para aposentadoria. Um policial militar... Só que o policial militar... que militar aí ele já tem uma legislação especial. Agora, o grande problema é que administrativamente as chances de você conseguir isso vão ser nulas. Pelo que a gente vivencia no dia a dia, você concorda? Sim, concordo. Absolutamente. O Yuri está perguntando aí, o Brasil tem 40 milhões de informais, que garantias o povo pode ter? Eu acho assim, gente, cada caso é um caso, né? Eu acho assim, quando a pessoa tem um direito, eu não acho imoral você pleitear o direito. Está no seu direito. Tá? Agora, os informais, infelizmente, eles vivem do quê? Estão vivendo da informalidade. Desculpa a palavra, mas eles estão vivendo de esmola do governo. Porque R$600 por mês dá para comprar, não dá nem 2 cestas básicas, acho que uma só e olhe lá. Então, assim... Ideia. Desculpa, não, termina aqui, eu vou responder. O mecânico da aeronave também se enquadra? Eu acredito. O marido da Andréia, ele é mecânico de avião. E ele trabalha em sistema de plantão, tudo. Ele está diretamente exposto, principalmente no aeroporto. Com certeza. E ele é seletista de uma empresa, uma companhia aérea? Ele é seletista, Pronto. Primeiro... Ô, Sil, se você tiver aqui ainda, a Sil, advogada trabalhista, se você puder responder, se a Sil não tiver aqui, ideia, depois eu pergunto para ela e te respondo. Mas eu entendo que seletista sim, também. Mário, eu acho que o mecânico da aeronave, ele teria direito à periculosidade também. E assim, ou você tem que escolher periculosidade ou insalubridade, né? Tem situação periculosa, está mexendo ali com produto inflamável, eu não sei, risco de explosão. Eu não sou um técnico para decidir isso, mas eu acho que ele também tem direito à periculosidade. Se não tiver a periculosidade, insalubridade é certeza, ainda mais com a pandemia. Eu acho também, mas é que eu não sei se seletista também você tem que fazer a escolha de optar ou pela insalubridade ou periculosidade ou se acumula. E nós estamos fazendo uma live de direito público. O direito de trabalho ele é privado. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Direito de servidor público é completamente diferente de direito trabalhista. Tá? Tanto que eu não faço trabalhista, eu não faço. Quando aparece um caso trabalhista, eu repasso para algum amigo. Tá? Eu não trabalho nessa área.
Porque mesmo as contagens são diferentes Mas, Déia, pode deixar que eu falo com ela e te respondo, sim. E aí eu acho que é isso, no geral, né? A gente falou de quase tudo já, né? Que a gente tinha planejado falar. Importante, só, gente. Só deixar claro que todas essas... essa lei de 13.979, que é a lei da pandemia, tá? Ela vai viger enquanto durar o estado, a declaração de emergência da OMS. Então, enquanto durar a pandemia, os agentes públicos estão autorizados a fazer compras, contratos sem licitação. Tá? O governo poderá utilizar de medidas coercitivas, restrição de liberdade, multas, até prisões. A lei permite. Tá? Eu quero só fazer um panorama que a gente conversou, porque isso também eu acho que vai ser judicializado. Porque o que acontece? A 13.979 fala que é enquanto perdurar, como que é? O estado de... Como que é? Que você falou? É o estado de... A declaração, porque a OMS ela fez o quê? Ela declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, a lei da pandemia fala isso. Só que todas as outras medidas provisórias, a maioria das medidas provisórias editadas pelo governo federal, falam que os prazos... a gente esqueceu de uma coisa muito importante. Silvânia, também. A gente só se conhecia por e-mail. Aliás, a maioria das pessoas eu só conheço por e-mail ou por telefone. O Rodrigo mesmo, a gente criou uma amizade de telefone. Foi. A gente se falou por tanto tempo que a gente tinha um processo bucha em comum. E quando eu te conheci pessoalmente, que faz acho que 2 anos. Foi. Nem isso. Foi recente. Eu já me sentia super íntima. Uma das coisas muito importantes que a gente esqueceu de falar é a questão da suspensão dos processos administrativos. A lei da pandemia suspendeu os processos administrativos e suspendeu, inclusive, a responsabilização administrativa, né, do servidor nesse período. Perdão, suspendeu a prescrição. E aí tem um problema seríssimo. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que está respondendo a um PAD que está na cara do gol para prescrição. E agora? Vai dar muito pano para manga ainda. E vai dar muita discussão também. Essa lei vai ser discutida judicialmente. Porque o que o artigo 6º, a linha C e D, ele põe? Enquanto durar essa situação de emergência pública de caráter internacional, tá? Os prazos processuais administrativos estão suspensos. Entra processo tributário, processo da Receita Federal, processo do INSS. Todos administrativos. Tudo que não envolve a pandemia está suspenso. Tá? As sanções administrativas em processos administrativos disciplinares também não estão prescritas. Essa que está na porta de prescrever, suspende o prazo. Mas, então... começa a me dar palpitação de novo. Trabalhar à luz da Constituição, dos princípios constitucionais, razoabilidade, moralidade. É uma situação... Não, e aí a gente volta, só para a gente fechar, o grande problema é que vai ter essa lei também. Então, por exemplo, suspendeu prescrição, suspenderam os processos administrativos. E essa lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional do coronavírus, responsável pelo surto de 2009 pela OMS. Só que a maioria das medidas provisórias do governo federal, a contagem, o termo inicial da contagem de prazo para regular situações é do decreto que pôr fim à pandemia. Ou seja, teve o decreto legislativo 6, né? Do dia 20/3/2020, que deu início à situação de calamidade, e quando acabar a situação de calamidade, vai ser editado um novo decreto pondo fim. Então, o grande problema é o seguinte: servidores que estão nessa situação, com a prescrição
dos processos suspensas. Os processos suspensos. Sabe quando que vai perdurar o estado de emergência internacional? Uns 3, 4 anos. Eu acho que vai perdurar até a vacina. Eu acho. Eu acho que vai demorar para chuchu. Imagina você essa frouxidão nos processos licitatórios. Nossa, exato! Gente. Não vamos nem falar, porque agora desanimou, né? Preocupante, tá? O nosso país está indo para o caos, assim, com a pandemia, com a situação econômica. E se os governantes, os agentes públicos não colocarem na cabeça, se quiserem se aproveitar, é lamentável isso, gente, se aproveitar dessas situações. Vão se aproveitar. E vão se aproveitar. Meu bem, um caminho sem rumo. Eu queria te agradecer muito a disponibilidade do teu tempo, a disponibilidade, a cortesia de ter aceitado o nosso convite. E fica aí à vontade quando quiser voltar para falar sobre qualquer outro tipo de assunto, menos futebol, porque para quem torce para o Flamengo não é futebol. Então, fora isso, a gente pode lá vem a Sandra, agora vai querer falar do Corinthians. Não, quando a vacina chegar. Gente, foi um prazer. A live vai ficar gravada no IGTV. Depois eu mando para o Rodrigo o link. E depois a gente vai subir para o YouTube. Que ainda a gente não teve tempo de subir as lives para o YouTube. E você está convidado para voltar. Amanda é corintiana também. Minha Nossa Senhora. Silvânia, foi um prazer te conhecer aqui, virtual. Quando você vier para São Paulo, vem tomar café com a Mimi Cocó lá no escritório. Lá no escritório, o Rodrigo conheceu, tem um terraço delicioso e tem uma geladeira cheia de birita. Então a gente já combinou na live da Amanda, que foi a anterior, que quando acabar o isolamento, a gente vai fazer uma festa na varanda do escritório. Opa, pode. E aí você já está convidada, a Silvânia está convidada. Eu adoro. Todo mundo está. Pode vir, a gente vai lá, vai tomar umas biritas lá na. Vamos ficar debatendo lei. Beleza. O Gui Costa, advogado, também está, se for de São Paulo, está convidado. É de Porto Alegre. Jesus, que delícia, né? No Rio Grande do Sul. Tenho uma inveja de quem mora no Rio Grande do Sul, gente. Tenho uma inveja, para mim é outro país. Gente, obrigada por tudo, viu? Beleza, e aí depois a continuação estará no nosso artigo. Foi um prazer estar com vocês, todo mundo aí. O prazer foi todo nosso. Tempo passar, tá? Então, foi legal porque eu falei de tudo que eu estava pensando em falar, tá? Deu tempo no fim. A gente estava palpitando que a gente fala demais que não ia dar tempo. Até fazer uma live comigo sobre psicologia, unha encravada, o sexo dos anjos, eu estou à disposição também. Gente, adoro. Vamos. A gente pode falar do caso do Léo Dias aí, da Anitta, que foi um bafão bom também. Live para mais de horas. Tchau, gente. Obrigada por tudo, viu? Tchau, obrigado. Obrigadão. Valeu. Tchau.